o desmantelamento da ordem mundial. O que nós estamos observando nos últimos meses, no último ano que passou, 2025, é que o presidente da maior economia do planeta, Donald Trump, elaborou estrategicamente uma forma de governo baseada na coação, na intimidação e na pressão dos países do resto do mundo, quiçá os seus adversários, também os seus aliados. É isso que se leva a concluir, é isso que se conclui a forma de governar de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Então, como eu comecei falando aqui a respeito do desmantelamento da ordem mundial, quer dizer o seguinte, gente. Nós temos na geopolítica global, nós temos uma estrutura de organização. Tipo, os aliados, nós temos os Estados Unidos, a maior economia do planeta, que compra de todo mundo e vende de todo mundo, tem seus aliados tradicionais, principalmente no pós-guerra. Nós temos aí os países da Ásia, né, que são os tigres asiáticos, os novíssimos tigres asiáticos, né, também, que se industrializaram depois dos tigres asiáticos. Nós temos a maior economia da Ásia, que é a China, que emergiu a partir dos anos 90 como sinônimo de desenvolvimento. Nós temos o Japão também, que é outra grande economia. Nós temos a Rússia, que é a maior, que é uma das maiores potências bélicas. Nós temos a Europa, né, o centro tradicional da economia global. Então, isso é a ordem. Então, você tem os polos de poder globais, que são esses, né? Você tem a África, a América Latina e parte do Sudeste Asiático com países subdesenvolvidos, países, vamos dizer assim, emergentes, que circundam, ou seja, que estão à mercê ou submetidos às demandas ou às necessidades dessas grandes potências econômicas globais. Como eu já falei para vocês, Estados Unidos, Europa. Na Ásia, você tem a China, agora recentemente, nas últimas 2, 3 décadas, você tem o Japão, e você tem aí com países que cresceram muito, os tigres asiáticos, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul. Aí você tem outros países também que estão se desenvolvendo, que é chamado de novos tigres asiáticos, chamado de segunda geração. Essa é a estrutura. O que você está observando? Que o presidente da maior economia do planeta, ainda, os Estados Unidos, ele adotou uma política, como eu já falei para vocês, de taxação. Essa é a forma de governar dele. Então, se você observar que ele taxou os seus pseudos adversários, que alegava que os Estados Unidos estavam levando prejuízo econômico. Depois, ele taxou também os seus aliados, tradicionalmente, como a França, o Reino Unido, né? E, recentemente, a Europa, principalmente através do presidente Macron, presidente francês, primeiro-ministro francês, né? Macron, ele disse o seguinte, que os chineses, se quiserem, graças à retaliação do Donald Trump, né, que aumentou as tarifas em cima de alguns produtos europeus, abriu-se um leque para que a China pudesse investir economicamente na Europa. Então, tradicionalmente, a Europa, principalmente no pós-guerra, é um aliado histórico dos Estados Unidos. E, através do presidente Macron e outros países europeus, abriram um leque, né, vamos dizer assim, abriu uma oportunidade para que os chineses pudessem investir maciçamente na Europa. Ou seja, isso é maravilhoso para os chineses. Então, a gente não sabe ao certo, ninguém sabe, nenhum analista sabe aonde que essa forma de governar, esse estilo de governo de Donald Trump vai levar os Estados Unidos. Na minha concepção, é uma forma desastrosa de governar. Ele não tem um planejamento, não tem um projeto. Ele vai governando um dia após o outro. Um dia, uma semana, tem uma polêmica, no outro dia tem outra polêmica, e ele vai governando em cima de polêmicas. E na minha humilde visão e opinião e análise, se vocês pegarem e fazerem uma retrospectiva de tudo que ele fez, praticamente não houve um resultado positivo para a economia norte-americana. Lembrando, o Donald Trump governa para os americanos. Toda a ação tem que atender primeiramente os interesses dos norte-americanos. Certo? Então, se vocês puderem fazer uma retrospectiva, ele vai governando através de ações que levam a polêmicas e
após uma semana ou dias, ele cria uma outra polêmica e vai governando em cima de ações polêmicas. Né? Na verdade, é isso. Então, vamos lá. No primeiro ano de governo dele, logo no início, ele adotou a questão das tarifas. Isso gerou maior polêmica e isso está ainda a tônica do governo dele. E ninguém sabe ao certo, aí baixou, depois ele taxou, tirou, baixou de novo. Teve aquele problema com a China, ele taxou em 100%, depois reduziu e entraram num acordo. Taxou a Europa, parceiro tradicional dos Estados Unidos. Então, aí isso gerou uma rebuliço, uma incerteza dos mercados. Gente, dinheiro precisa de garantia, de certeza, para poder, países precisam. O capital, ele só investe em determinada área do planeta ou em determinados setores quando há segurança, principalmente segurança jurídica ligada à questão governamental. Então, não há investimento. Então, primeiro ponto. Aí você vê logo em seguida a questão dos migrantes. Então, outra questão, a questão dos migrantes, a caça aos migrantes. Tá? Inclusive, recentemente, a caça aos migrantes não tem atingido só os migrantes, tem atingido também os norte-americanos. Para você ver, até o momento está gerando muita polêmica, muito debate interno nos Estados Unidos. Depois, ele atacou a Venezuela, né? Na Venezuela, entre aspas, né? Instituiu o governo Maduro, sequestrou ele e sua esposa, e levou, ninguém fala mais a respeito, e parece que está tudo certo. Gente, o governo Maduro não é, a ditadura do Maduro na Venezuela não é só o Maduro, é toda uma estrutura de governo. A estrutura de governo foi mantida. Estamos esperando o que vai acontecer lá, como que vai ser. Aí ele alegou, ele não escolhe ninguém, que é a questão do petróleo. O motivo pelo qual ele levou o sequestro e a destituição do Maduro do governo. Aí, recentemente, e outro paralelo a isso, né? Recentemente não, paralelo a isso, tem a questão da faixa de Gaza. Ele fala e falou e fala incessantemente que vai transformar em um grande, em vez a faixa de Gaza vai ser uma espécie de Las Vegas, né? Parecido, com investimentos grandiosos, vultosos, né? Transformar aquilo num grande paraíso de investimentos, capitais estrangeiros e tal. E a partir daí melhorar a qualidade de vida para todo mundo ali, naquela região. E até o momento a gente não viu nada. Outro item importante, a guerra entre Ucrânia e russos. Ele falou, quando ele assumiu o governo, falou que ia acabar com aquilo lá em 15 dias. Na campanha ele falou isso. Sentou várias vezes com Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, e Putin, até agora não resolveu nada. Nada. Já passou-se um ano de governo Trump. Praticamente não resolveu nada. Então ele falou que ia resolver isso em 15 dias. Então eu falei aqui umas 6 medidas, 6 atos governamentais do Trump que ele falou que ia cumprir. No momento, ele está jogando para a torcida. Né? Se resolveu nada. Certo? Então, gente, essa é a reflexão que nós estamos trazendo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Questionamento em debate, professor Reinaldo Costa. Se inscreva no nosso canal, no YouTube, tá? Questionamento em debate, professor Reinaldo Costa. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Até a próxima.